O milionário se surpreende ao descobrir que a mendiga negra era sua esposa falsa e mudou tudo. São Paulo estava elétrica, como sempre, pulsando sob as luzes ofuscantes dos arranha-céus. João, um empresário que um dia dominou aquela selva de concreto, caminhava pelas ruas, seu traje de grife se destacando, um contraste gritante com a pobreza que o cercava. O peso da derrota parecia mais espesso que a poluição do ar. Sua empresa estava em ruínas, arruinada por um golpe traiçoeiro, e seu prestígio social despedaçado. Era um homem perdido vagando pela cidade que um dia era sua arena de triunfos. Enquanto caminhava, seus pensamentos eram um turbilhão. A imensidão da metrópole parecia zombar dele. Olhou para os lados, sentiu o olhar curioso dos pedestres, as vozes apressadas à sua volta. Então, em um canto esquecido, uma figura familiar chamou sua atenção. Era ela, Letícia, a mulher que, em um passado sombrio, havia sido sua esposa falsa. Mas como ela havia terminado naquela? Os cabelos bagunçados, a pele marcada pelo sol e pela vida dura, Letícia estava visivelmente ferida pela vida. Um nó se formou em sua garganta. Ele se lembrava da história que a unia a ele, uma identidade criada para escapar de um relacionamento abusivo, segredos de infância enterrados. Como ela sobreviveu a tantas adversidades enquanto ele caía do pedestal? Um choque passou por seu corpo. A dor que ele sentia não se comparava à luta que Letícia enfrentava. Ela levantou os olhos e, por um momento, o mundo ao redor deles desapareceu. O olhar dela era uma mistura de resistência e tristeza. João? A voz dela era um sussurro quebrado, mas ainda carregava ecos de esperança. Ele se aproximou, sentindo uma urgência quase palpável. Palavras não eram necessárias. Eles compartilham um passado que ecoava entre eles, um passado que poderia revelar segredos perigosos. Enquanto conversavam, algo obscuro e ameaçador pairava no ar. A cidade, tão viva e vibrante, parecia cheia de armadilhas. Era então que João percebeu algo perturbador. Seu maior rival, Ricardo, estava por trás do golpe que o arruinara. Eles cresceram juntos no mundo dos negócios. Agora se tornaram inimigos em um jogo mortal. A verdade? Ricardo tinha um plano de vingança que ameaçava não apenas a vida de João, mas também a de Letícia. Ele podia sentir o gelo na sua espinha. Como aquilo se conectava com Letícia? As sombras daquela noite se aproximavam e um desconforto crescente invadia seu peito. Como podiam confiar um no outro em meio a tantos segredos? Ele precisava saber o que havia acontecido, o que a levara para a rua e como ela se ligava a tudo isso. Antes que pudesse abrir a boca, um telefonema interrompeu o momento delicado. O toque agudo soou como um sinal de alerta, cortando a atmosfera tensa. Qualquer esperança de resolução evaporou-se instantaneamente. João, cuidado, tem gente atrás de você. A voz do outro lado era distorcida, mas a urgência era clara. O coração de João disparou. Eles estavam em perigo iminente, e agora tudo o que ele amava estava ameaçado. A noite caía sobre São Paulo, e com ela, a incerteza pairava como uma névoa. O que aquilo significava para eles? E até onde João estaria disposto a ir para recriar a confiança e enfrentar um passado tenebroso, um futuro incerto? O mistério permanecia, e ele sabia que a verdadeira luta apenas começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. João segurava o celular com tanta força que seus dedos ficaram brancos. O aviso de perigo moldava seu mundo. Olhou para Letícia, seus olhos carregavam uma tempestade de emoções. Vamos!
Ele puxou o braço dela, os instintos gritando que precisavam sair dali. A cidade, iluminada como um palco, agora parecia um labirinto cheio de ameaças. Eles se espremeram pela multidão, o coração de João pulsando forte. Mal conseguiam ouvir os sons ao redor. Apenas o eco de um aviso urgente ressoava em sua mente. Então a noite se iluminou com um clarão. Um tiro ressoou, quebrando a tensão como um vidro quebrado. João empurrou Letícia para o lado, o corpo dela colidindo com a parede de um prédio. "Fique aqui!" ele gritou, mas mal escutou a própria voz, o som distante do pânico. Olhou para trás e viu uma figura. Ricardo, seu rival, com uma expressão cruel estampada no rosto. "Essa é a sua falência, João." O sorriso de Ricardo era um veneno. Mas então, algo inesperado aconteceu. Letícia, que até então parecia uma vítima, puxou algo de dentro de seus trapos, uma arma. João congelou, os olhos arregalados. "O quê, Letícia?" Ele nunca a imaginou capaz de tal ação. E, no entanto, a expressão dela exibia um misto de determinação e angústia. Ele precisa pagar João. Um novo choque. Os segredos que guardavam, a vida que levara nas ruas. Cada parte da história dela se unia agora, elevando a barra do que pensava que sabia. Ele queria entender, mas o tempo estava escasso. Ricardo avançava e João percebeu que a situação se transformara em uma guerra. Uma sirene soou à distância. E o caos se intensificou. Letícia, claramente em estado de desespero, mirou mais uma vez para Ricardo. "Você me enganou uma vez, não mais." O disparo ecoou e o mundo ao redor deles parecia parar. O rosto de Ricardo se contorceu em dor e ele caiu de joelhos. O impacto ressoou, mas o que veio a seguir era totalmente impensável. Uma bomba detona em outro canto da rua e a explosão sacudia o chão. Gritos ecoaram. A multidão se espalhou em todas as direções. João, ainda em choque, olhou para Letícia. O que ele via não era apenas a mulher que ele havia conhecido, mas alguém poderoso, alguém que tinha lutado e sobrevivido. "O que você fez?" Ele disparou, o medo trocando de lugar com a confusão. "O que mais você esconde de mim?" Justo um instante antes da explosão, ele percebeu uma marca em seu pulso, uma tatuagem que ele juraria que já tinha visto antes em outros lugares, associada a uma organização criminosa. Seus pensamentos giravam como um redemoinho. Como ela se envolvara? O vazio da traição o engolfava. Os segredos dela, a vida dela. Seria tudo uma armadilha? Letícia hesitou, lutando contra as lágrimas. "João, eu posso explicar. Tudo o que fiz foi para te proteger." Antes que ela pudesse dizer mais, a sirene de uma viatura se aproximava e a guarda estava chegando. O tempo se esgotava. Ele olhou para ela. A urgência o tomava. Correr ou lutar? A dúvida pesava entre eles como uma âncora. Mas então, nesse enorme cenário de desespero e destruição, uma nova questão pairava no ar. A quem poderiam realmente confiar? E o que a força dela significava para o futuro que ainda tinha que ser definido? A noite continuava, e o futuro deles parecia um labirinto sem saída. A noite continuava, e o futuro deles parecia um labirinto sem saída. O caos era palpável. Letícia e João estavam paralisados, o mundo à sua volta desmoronando em ruínas. O som da sirene se aproximando misturava-se aos gritos da multidão. O medo os envolvia, mas uma tensão ainda mais profunda pulsava entre eles. João olhou nos olhos de Letícia, buscando respostas. O que mais ela escondia? O que tinha feito? Mas antes que pudesse articular uma pergunta, algo inesperado aconteceu. Uma explosão próxima lançou uma onda de choque que os fez cambalear para trás. Crateras de fumaça invadiram o ar, enquanto flashes de luz cortavam a escuridão. A fumaça se esvaiu, e entre os destroços, uma silhueta emergiu. Era Ricardo, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher envolta em sombras começou a se aproximar. Sua expressão era familiar, mas distorcida pela raiva e pela violência. João a reconheceu. Um frio desceu pela sua espinha. Era Lara, sua irmã, a quem ele acreditava ter perdido em um acidente há anos. O universo parecia girar. Os laços que ele pensava cortados, agora ressurgindo em meio à confusão. "Surpresa, irmão!"
A voz dela soou como um rugido em meio ao tumulto. O coração de João disparou. Você nunca deveria ter voltado. E Letícia, você também. Este jogo é muito mais profundo do que você imagina. Todas aquelas memórias de infância, os sonhos e os segredos ocultos da família voltaram a assombrá-lo. Ele se lembrou da promessa que fizera a Lara, de protegê-la dos monstros de sua vida antiga. O que você está fazendo aqui, Lara? O que você fez? O desespero tomou conta dele. Eu fiz o que precisava fazer para nos salvar. Você sempre foi fraco, João. Olhe para você agora, acabado. O desprezo dela cortava como uma faca. O que mais ele não sabia? O que mais aquela bomba de segredos iria lhe trazer? Letícia, à margem, pisou firme. Essa é a sua vingança? Usar o irmão como isca, Lara. A determinação na voz de Letícia era quase palpável. Aquela mulher forte e resiliente surgia em meio ao caos. Um farol no desespero de João. Mas a confusão e a tensão não tinham fim. Ricardo, sangrando, começou a rir. Um riso baixo e soturno. Muito bem, vamos brincar com o nosso pequeno triângulo, uma dança de traições. Ele olhou para João, o desprezo estampado no rosto, e se virou para Letícia. Você decepcionou muito mais do que imagina, sua miserável. A situação se tornava insustentável. João tentava processar a traição, as revelações. Ele sempre achou que Lara estava morta, mas agora ela estava ali, viva e em um papel que não conseguia entender. Quem está atrás disso? Por que você está fazendo isso? O que ele não sabia a respeito de sua própria história. A multidão em volta começava a dispersar e o pânico tomava conta. O cheiro de fumaça misturava-se ao de pavor. A sirene agora soava bem próxima, os policiais se aproximando. A pressão aumentava, o tempo estava acabando. E então, em um movimento quase impulsivo, Letícia levantou a arma. João teve um ímpeto de pânico. Não, não faça isso. Mas era tarde demais. Um tiro ecoou na noite. E o som foi tragicamente familiar. O mundo ao redor parecia parar. Seus olhos arregalados, a vida esvaindo-se. Não, o grito rasgou a noite. O futuro deles já não estava mais em suas mãos. A verdade despedaçada ficou exposta. O que acabara de acontecer? As peças do quebra-cabeça se espalhavam, e agora ele não sabia mais em quem confiar. A tensão cortava o ar. A pergunta que permanecia era: o que mais ele não sabia? E até onde a história dele realmente tinha ido? O caos tinha apenas começado. João estava paralisado, a visão embaçada pelo pânico. Ele viu Lara cair, seus olhos se fechando lentamente, a vida se esvaindo. O tempo parecia ter parado nesse momento. O grito de Letícia ecoou na sua cabeça, mas ele já não a ouvia. O mundo desabava ao seu redor. Lara não podia estar morta. Não, não. Ele se aproximou, a realidade o golpeando como um soco. A tumultuada cena ao seu redor desvanecia, e o único pensamento que preenchia sua mente era a imagem da irmã caída, seu passado cortado pela tragédia. O que tinha acontecido? O que ele não via há tanto tempo? Letícia também estava atordoada. A arma ainda tremia em suas mãos. João, eu não sabia. Ela mordeu os lábios, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu só queria proteger você. Proteger de quê? Indagou João, com uma voz que soava distante. Ele sentiu um nó na garganta, suas emoções se misturando em um turbilhão. Ele olhou para Ricardo, ainda no chão, e viu algo em seu olhar. Um brilho de um plano maquiavélico em andamento. O sorriso sinistro se desfez em dor, mas a satisfação estava lá. No final, você sempre foi um fardo, João. Ricardo respirou com dificuldade, mas o desprezo ainda ardia em seus olhos. Mas que outlet glorioso essa família se tornou. Vampiros, todos vocês. Cada palavra de Ricardo era um veneno, um ataque. Mas havia uma verdade ali, algo sombrio que lhe parecia familiar. E então, algo se moveu numa sombra ao fundo. A multidão estava dispersando, mas não todos estavam apressados para ir embora. Entre os escombros, uma figura apareceu. Era uma mulher, com uma presença que impunha respeito. Seus olhos fitaram João com intensidade, como se estivesse avaliando cada parte dele.
Uma tremedeira percorreu seu corpo. "Mãe?" perguntou, a palavra saindo como um rilo preso na garganta. A mulher na sombra não se mexeu. "Você não deveria ter voltado", disse ela, sua voz firme. "Você está viva?" As palavras de João saíram como um sussurro. As memórias de quando era criança invadiram sua mente. Ele acreditava que ela estava morta, que aquele acidente tinha levado sua mãe. A presença dela parecia deslocada, um tormento. "Você precisa entender, não havia escolha." Ela olhou para Letícia, depois para Ricardo. "Vocês têm que ouvir a verdade antes que seja tarde demais." A urgência estava em sua expressão, mas João sentiu resistência dentro de si. "A verdade?" gritou, agora a full discorde. "Que verdade?" O estrondo ecoou novamente, e uma nova explosão fez o chão tremer. As sirenes estavam mais próximas. A mulher se adiantou com um olhar determinado. "Obedeça ao que digo agora. Nossos inimigos nunca foram quem você pensou que eram." O espanto dominou João. Ele olhou para Letícia, que parecia tão confusa quanto ele. Em quem eles realmente podiam confiar? Ele havia perdido a irmã e agora sua mãe ressurgira como um mistério. Ele olhou para Ricardo, para a arma em Letícia, e o vazio na sua noite parecia uma armadilha. Ao lado, Lara se movia, e João se deu conta de que ela não estava morta. Um leve tremor percorria o corpo dela. "João, eu sempre estive perto." A voz dela se arrastava e tratou de levantar a cabeça. "Eu tive que me esconder. Não tinha escolha." O tempo fugia. "E quem te segurava?" indagou Letícia, furiosa e assustada, a tensão no ar aumentando. "O que estamos fazendo aqui? E o que está acontecendo?" Então, ele percebeu que ali estava a verdadeira fonte de seus pesadelos. Os fios da teia que ainda esperavam para ser desvendados. Essa narrativa não termina aqui, pensou, enquanto a escuridão da noite envolvia tudo à sua volta. A resposta estava na ponta da língua, mas ele não conseguia gritar, não conseguia enxergar. Aquela noite, marcada por dor e traições, se tornava um emaranhado de segredos. "Mãe, o que você escondeu de mim?" O eco da pergunta cortante reverberou na atmosfera carregada. Um grito de desespero à procura de uma verdade que poderia abalar tudo. As sirenes se aproximavam, a fumaça cercava e a tensão se tornava um clímax insuportável. O que mais estava por vir? O que realmente significava tudo aquilo? A resposta parecia tão próxima, mas tão longe. Uma conexão inesperada, uma revelação aguardava nas sombras, e as consequências disso tudo seriam inescapáveis. João estava paralisado, a visão embaçada pelo pânico. Ele viu Lara cair, seus olhos se fechando lenta. O tempo parecia ter parado neste momento. O grito de Letícia ecoou na sua cabeça, mas ele já não a ouvia. O mundo desabava ao seu redor. Lara não podia estar morta. "Não, não!" Ele se aproximou, a realidade o golpeando como um soco. A tumultuada cena ao seu redor desvanecia, e o único pensamento que preenchia sua mente era a imagem da irmã caída, seu passado cortado pela tragédia. O que tinha acontecido? O que ele não via há tanto tempo? Letícia também estava atordoada. A arma ainda tremia em suas mãos. "João, eu não sabia." Ela mordeu os lábios. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Eu só queria proteger você." "Proteger de quê?" indagou João, com uma voz que soava distante. Ele sentiu um nó na garganta, suas emoções se misturando em um turbilhão. Ele olhou para Ricardo, ainda no chão, e viu algo em seu olhar, um brilho de um plano maquiavélico em andamento. O sorriso sinistro se desfez em dor, mas a satisfação estava lá. "No final, você sempre foi um fardo, João." Ricardo respirou com dificuldade, mas o desprezo ainda ardia em seus olhos. Mas que outlet glorioso essa família se tornou. Vampiros, todos vocês. Cada palavra de Ricardo era um veneno, um ataque. Mas havia uma verdade ali, algo sombrio que lhe parecia familiar.
E então, algo se moveu numa sombra ao fundo. A multidão estava dispersando, mas não todos estavam apressados para ir embora. Entre os escombros, uma figura apareceu. Era uma mulher, com uma presença que impunha respeito. Seus olhos fitaram João com intensidade, como se estivesse avaliando cada parte dele. Uma tremedeira percorreu seu corpo. "Mãe?" perguntou, a palavra saindo como um hilo preso na garganta. A mulher na sombra não se mexeu. "Você não deveria ter voltado", disse ela, sua voz firme. "Você está viva?" As palavras de João saíram como um sussurro. As memórias de quando era criança invadiram sua mente. Ele acreditava que ela estava morta, que aquele acidente tinha levado sua mãe. A presença dela parecia deslocada, um tormento. "Você precisa entender, não havia escolha." Ela olhou para Letícia, depois para Ricardo. "Vocês têm que ouvir a verdade, antes que seja tarde demais." A urgência estava em sua expressão, mas João sentiu resistência dentro de si. "A verdade?" gritou, agora a full discorde. "Que verdade?" O estrondo ecoou novamente, e uma nova explosão fez o chão tremer. As sirenes estavam mais próximas. A mulher se adiantou, com um olhar determinado. "Obedeça ao que digo agora. Nossos inimigos nunca foram quem você pensou que eram." O espanto dominou João. Ele olhou para Letícia, que parecia tão confusa quanto ele. Em quem eles realmente podiam confiar? Ele havia perdido a irmã, e agora sua mãe ressurgira como um mistério. Ele olhou para Ricardo, para Arma e Letícia, e o vazio na sua noite parecia uma armadilha. Então, uma luz começou a se acender na mente de João. Ele percebeu que ali estava a verdadeira fonte de seus pesadelos, os fios da teia que ainda esperavam para serem desvendados. "Essa narrativa não termina aqui", pensou, enquanto a escuridão da noite envolvia tudo à sua volta. A resposta estava na ponta da língua, mas ele não conseguia gritar, não conseguia enxergar. Aquela noite, marcada por dor e traições, se tornava um emaranhado de segredos. "Mãe, o que você escondeu de mim?" O eco da pergunta cortante reverberou na atmosfera carregada. Um grito de desespero à procura de uma verdade que poderia abalar tudo. As sirenes se aproximavam, a fumaça cercava, e a tensão se tornava um clímax insuportável. O que mais estava por vir? O que realmente significava tudo aquilo? E então, como um relâmpago rompendo a escuridão, a mulher à sua frente estendeu a mão, revelando uma pequena caixa, desgastada pelo tempo. "O que eu vou te mostrar agora mudará tudo." Sua voz era intensa quase. Que segredos ela guardava? A multidão estava desaparecendo, mas sua curiosidade aumentava. O coração pulsava acelerado. Ele não podia deixar passar. "Mãe, o que é isso?" "Você vai descobrir quem realmente somos, João, e quem você realmente é." Então, antes que pudesse abrir a caixa, um disparo ecoou na escuridão. O som cortou o ar, e tudo virou um borrão de movimento e gritos. O impacto da bala não era o que ele esperava. A caixa caiu de suas mãos. A última visão de sua mãe o acompanhou. Um pulo, um grito sufocado, seus olhos arregalados. E então, o silêncio. O destino deles mudara de forma irreversível, e João sentiu o chão sob seus pés ceder. Ele olhou para Letícia, depois para Ricardo, o mundo desmoronando ali mesmo. As perguntas não deixavam sua mente. Quem realmente morreu? E o que aquela caixa continha? A angústia crescia, e os segredos estavam prestes a explodir. Quem era ele de verdade? João estava paralisado, a visão embaçada pelo pânico. Ele viu Lara cair, seus olhos se fechando lentamente, a vida se esvaindo. O tempo parecia ter parado neste momento. O grito de Letícia ecoou na sua cabeça, mas ele já não a ouvia. O mundo desabava ao seu redor. Lara não podia estar morta. Não, não. Ele se aproximou, a realidade o golpeando como um soco. A tumultuada cena ao seu redor desvanecia, e o único pensamento que preenchia sua mente era a imagem da irmã caída, seu passado cortado pela tragédia. O que tinha acontecido?
o que ele não via há tanto tempo. Letícia estava atordoada. A arma ainda tremia em suas mãos. João, eu não sabia. Ela mordeu os lábios. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu só queria proteger você. Proteger de quê? Indagou João, com uma voz que soava distante. Ele sentiu um nó na garganta, suas emoções se misturando em um turbilhão. Ele olhou para Ricardo, ainda no chão, e viu algo em seu olhar, um brilho de um plano maquiavélico em andamento. O sorriso sinistro se desfez em dor, mas a satisfação estava lá. No final, você sempre foi um fardo, João. Ricardo respirou com dificuldade, mas o desprezo ainda ardia em seus olhos. Mas que outlet glorioso essa família se tornou. Vampiros, todos vocês. Cada palavra de Ricardo era um veneno, um ataque. Mas havia uma verdade ali, algo sombrio que lhe parecia familiar. Então, algo se moveu numa sombra ao fundo. A multidão estava dispersando, mas não todos estavam apressados para ir embora. Entre os escombros, uma figura apareceu. Era uma mulher, com uma presença que impunha respeito. Seus olhos fitaram João com intensidade, como se estivesse avaliando cada parte dele. Uma tremedeira percorreu seu corpo. "Mãe?" perguntou, a palavra saindo como um hilo preso na garganta. A mulher na sombra não se mexeu. "Você não deveria ter voltado", disse ela, sua voz firme. "Você está viva?" As palavras de João saíram como um sussurro. As memórias de quando era criança invadiram sua mente. Ele acreditava que ela estava morta, que aquele acidente tinha levado sua mãe. A presença dela parecia deslocada, um tormento. "Você precisa entender. Não havia escolha." Ela olhou para Letícia, depois para Ricardo. "Vocês têm que ouvir a verdade antes que seja tarde demais." A urgência estava em sua expressão, mas João sentiu resistência dentro de si. "A verdade?" gritou, quase desesperado. "Que verdade?" Um estrondo ecoou novamente e uma nova explosão fez o chão tremer. As sirenes estavam mais próximas. A mulher se adiantou, com um olhar determinado. "Obedeça ao que digo agora. Nossos inimigos nunca foram quem você pensou que eram." O espanto dominou João. Ele olhou para Letícia, que parecia tão confusa quanto ele. Em quem eles realmente podiam confiar? Ele havia perdido a irmã, e agora sua mãe ressurgira como um mistério. Ele olhou para Ricardo, para a arma e Letícia, e o vazio na sua noite parecia uma armadilha. Então, a mulher à sua frente se adiantou, revelando uma pequena caixa desgastada pelo tempo. "O que eu vou te mostrar agora mudará tudo." Sua voz era intensa, quase primal. João deu um passo à frente, atraído pela promessa da caixa. Que segredos ela guardava? Mas antes que pudesse abrir, um disparo ecoou na escuridão. O impacto o atingiu como um raio, e ao invés de um estrondo, um silêncio profundo se instaurou. Ele olhou para o chão. O sangue se espalhava ao redor. O que se passava diante dele era surreal. A mulher que ele acreditava estar morta, sua mãe, caía aos seus pés. O coração de João parou. "Mãe?" Ele se ajoelhou, as mãos tremendo. A caixa escorregou e bateu no chão, abrindo-se. Dentro, um pedaço de papel amarelado. As letras balançavam entre suas lágrimas. Ele o pegou. Era uma carta. O texto era quase legível, mas uma palavra se destacou: traidor. Seu mundo girou ao seu redor. A sensação de perda e desespero o atingiu como um furacão. "João!" Letícia gritou, mas ele estava distante, preso no labirinto de suas lembranças e insinuações. As palavras eram como venenos que corriam em suas veias. Ele olhou para ela, a confusão se transformando em raiva. "O que mais você esconde de mim?" Letícia hesitou, a verdade na ponta da língua. "Eu sou mais do que você imagina, João. Fui criada para isso, e não tinha escolha." Os olhos dele se arregalaram. Ela não era apenas a mulher que havia conhecido na rua. "Do que você está falando?" O som da sirene se aproximava, mas o que realmente o desmoronava eram as palavras que ele tentava decifrar, aquele emaranhado de segredos, promessas e mentiras. O futuro deles se tornava um labirinto sem saída, e tudo o que ele acreditava saber
estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. E no último momento, enquanto o caos se intensificava, uma voz familiar cortou o ar. Eu avisei você que voltaria, João. Era Ricardo, se levantando com um sorriso satisfeito. O que estava prestes a acontecer poderia ser o fim ou um novo começo. Mas a verdade, a dolorida verdade, só estava começando a se revelar. E agora, o que mais ele teria que enfrentar? João estava paralisado, a visão embaçada pelo pânico. Ele viu Lara cair, seus olhos se fechando lentamente, a vida se esvaindo. O tempo parecia ter parado neste momento. O grito de Letícia ecoou na sua cabeça, mas ele já não a ouvia. O mundo desabava ao seu redor. Lara não podia estar morta. Não, não. Ele se aproximou, a realidade o golpeando como um soco. A tumultuada cena ao seu redor desvanecia, e o único pensamento que preenchia sua mente era a imagem da irmã caída, seu passado cortado pela tragédia. O que tinha acontecido? O que ele não via há tanto tempo? Letícia estava atordoada, a arma ainda tremia em suas mãos. João, eu não sabia. Ela mordeu os lábios, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu só queria proteger você. Proteger de quê? Indagou João. Uma voz que soava distante. Ele sentiu um nó na garganta, suas emoções se misturando em um turbilhão. Ele olhou para Ricardo, ainda no chão, e viu algo em seu olhar, um brilho de um plano maquiavélico em andamento. O sorriso sinistro se desfez em dor, mas a satisfação estava lá. No final, você sempre foi um fardo, João. Ricardo respirou com dificuldade, mas o desprezo ainda ardia em seus olhos. Mas que outlet glorioso essa família se tornou. Vampiros, todos vocês. Cada palavra de Ricardo era um veneno, um ataque, mas havia uma verdade ali, algo sombrio que lhe parecia familiar. Então, algo se moveu numa sombra ao fundo. A multidão estava dispersando, mas não todos estavam apressados para ir embora. Entre os escombros, uma figura apareceu. Era uma mulher, com uma presença que impunha respeito. Seus olhos fitaram João com intensidade, como se estivesse avaliando cada parte dele. Uma tremedeira percorreu seu corpo. Mãe? Perguntou, a palavra saindo como hilo preso na garganta. A mulher na sombra não se mexeu. Você não deveria ter voltado, disse ela, sua voz firme. Você está viva? As palavras de João saíram como um sussurro. As memórias de quando era criança invadiram sua mente. Ele acreditava que ela estava morta, que aquele acidente tinha levado sua mãe. A presença dela parecia deslocada, um tormento. Você precisa entender, não havia escolha. Ela olhou para Letícia, depois para Ricardo. Vocês têm que ouvir a verdade antes que seja tarde demais. A urgência estava em sua expressão, mas João sentiu resistência dentro de si. A verdade? Gritou, quase desesperado. Que verdade? Um estrondo ecoou novamente, e uma nova explosão fez o chão tremer. As sirenes estavam mais próximas. A mulher se adiantou, com um olhar determinado. Obedeça ao que digo agora. Nossos inimigos nunca foram quem você pensou que eram. O espanto dominou João. Ele olhou para Letícia, que parecia tão confusa quanto ele. Em quem eles realmente podiam confiar? Ele havia perdido a irmã, e agora sua mãe ressurgira como um mistério. Ele olhou para Ricardo, para a arma em Letícia, e o vazio na sua noite parecia uma armadilha. Então, a mulher à sua frente se adiantou, revelando uma pequena caixa, desgastada pelo tempo. O que eu vou te mostrar agora mudará tudo. Sua voz era intensa, quase primal. João deu um passo à frente, atraído pela promessa da caixa. Mas antes que pudesse abrir, um disparo ecoou na escuridão. O impacto o atingiu como um raio. Ele não acreditava no que via. Lara estava de volta e a bala tinha acertado sua mãe, que agora tombava ao chão, olhos arregalados. Não! Letícia gritou, seus instintos a fazendo avançar, mas João a segurou. Você não pode fazer isso. Ele olhou para Lara, em choque. Por que você fez isso? Lara, a manipulação em seu olhar disse: finalmente você vê a verdade. Eu não sou quem você pensa que sou, João.
Eu sou o passado que você tentou esquecer. Eu sou a razão pela qual tudo desmoronou. A revelação disparou como uma flecha. O que ela estava dizendo? As lembranças de família, segredos enterrados, tudo parecia vir à tona. Você mentiu para mim. Eu te pedi achando que você estava morta. João sentiu a raiva e a confusão lutarem dentro dele. Ricardo, ainda respirando, ajudou a alimentar o caos. Ela estava manipulando você o tempo todo, João. A sua mãe, ela não passa de uma fantasma do seu passado. E você nunca deveria ter voltado. João não sabia mais em quem confiar. A caixa, que antes parecia uma promessa, agora era um símbolo de dor. Ele olhou em volta, a multidão dispersando. Ruídos da cidade se perdendo no pano de fundo. A verdade estava se revelando, mas de uma forma que ele nunca imaginou. João, você não é apenas um empresário em queda. Lara insistiu, sua voz carregada de emoção. Você é a peça central de um jogo muito maior, e eu sempre estarei ao seu lado. O que veio antes está longe de acabar. Você precisa escolher um lado. Os ecos de suas palavras ressoaram na mente dele. O que estava realmente acontecendo? Como tudo isso estava ligado? A noite escura ao redor deles parecia uma conexão entre luz e trevas. O que mais ele ainda ignorava? E o que significava ser a peça central? De repente, uma nova explosão sacudiu as estruturas ao redor deles. Todos mergulharam para o chão, mas a pergunta pairava no ar. Até onde essa nova verdade os levaria? O som da sirene se aproximando e a incerteza se tornava um labirinto ainda mais profundo. A luta estava apenas começando. João estava paralisado, a visão embaçada pelo pânico. Ele viu Lara cair. Seus olhos se fechando lentamente. A vida se esvaindo. O tempo parecia ter parado neste momento. O grito de Letícia ecoou na sua cabeça, mas ele já não a ouvia. O mundo desabava ao seu redor. Não, não! Ele se aproximou, a realidade o golpeando como um soco. A tumultuada cena ao seu redor desvanecia, e o único pensamento que preenchia sua mente era a imagem da irmã caída, seu passado cortado pela tragédia. O que tinha acontecido? O que ele não via há tanto tempo? Letícia estava atordoada. A arma ainda tremia em suas mãos. João, eu não sabia. Ela mordeu os lábios. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu só queria proteger você. Proteger de quê? Indagou João, sua voz uma mistura de dor e raiva. Ele olhou para Ricardo, ainda no chão, e viu algo em seu olhar, um brilho de um plano maquiavélico em andamento. A sensação de traição o consumia. No final, você sempre foi um fardo, João. Ricardo respirou com dificuldade, mas o desprezo ainda ardia em seus olhos. Mas que altelete glorioso essa família se tornou. Vampiros, todos vocês. Foi então que, em meio ao caos, uma onda de calor atravessou a cena. Uma sombra se aproximou, como uma visão de pesadelo. Era alguém que ele nunca esperaria ver ali. Mas a carga emocional foi instantânea. Você, ele gritou, a incredulidade tingindo sua voz. Era seu pai, Rafael. Desaparecido há anos, acreditava-se que estava morto em um acidente. João, ouça-me, Rafael disse, a voz grave e autoritária, como sempre foi. Você não tem ideia do que está acontecendo. João não podia acreditar. A imagem de seu pai em meio naquela cena caótica era quase surreal. Como você pôde deixar isso acontecer? Você sumiu. A família se despedaçou por sua causa. As palavras saíram como um grito de desespero. Eu sei, filho, mas não é o que você pensa. Eu fui forçado a me esconder. Eles estão atrás de nós. E agora você está no meio de tudo isso. A urgência na voz dele fez o corpo de João estremecer. Mas a desconfiança ainda o dominava. Você estava em que lado, pai? João retrucou, dúvidas pesando em sua mente. Por que você nunca voltou? Por que não me procurou? Rafael olhou para a caixa que sua mãe deixara cair e a expressão dele se transformou em horror. Aquela caixa não contém apenas segredos da nossa família. É a chave para um jogo que vai muito além da nossa compreensão. Ele então se virou para Letícia, como se compreendesse algo que João não conseguia ver. Você sabe o que está em jogo, não sabe? O silêncio tomou conta.
Letícia hesitou. A tensão no ar era palpável. Eu sei mais do que deixei transparecer. Mas há coisas que precisam ser ditas. Verdades que não estou pronta para revelar. O medo misturava-se com um profundo desespero. Tudo isso é para proteger você. Rafael interrompeu, a intensidade do olhar abrangendo todos ali. Estão usando vocês como peças de um tabuleiro, e só posso resgatar o que restou. A única saída é unirem-se. Ele se virou, enfrentando Ricardo. Você é um traidor e seu tempo está acabando. Foi então que a tensão se tornou insuportável. Um novo disparo. E não era Letícia quem disparava. Alguém do outro lado, escondido na fumaça, atirou. O tempo parecia parar enquanto todos se viravam para a fonte do som. João viu Ricardo cair, a expressão de traição e horror se pintando em seu rosto. A bala o atingira, mas não era apenas um tiro. Era a conclusão de uma trama muito mais complexa. João, a caixa! Letícia gritou, jogando-se sobre a caixa que estava ao chão. Mas algo diferente aconteceu. Ao abri-la, uma luz inesperada irrompeu, e imagens dançaram ao seu redor. Visões de um passado obscuro, segredos enterrados e promessas quebradas. João ficou atordoado. A explosão de luz revelou algo crucial. Uma fotografia, mas não qualquer fotografia. Era uma imagem de João, ainda criança, mas ao seu lado, alguém que ele não reconhecia. O choque tomou conta dele enquanto sua mente tentava processar o que estava vendo. Quem é ela? Ele sussurrou, o coração disparado. A realidade estava desmoronando ao redor dele. Você terá que decidir, João, Rafael disse, sua voz agora quase um sussurro. Você quer saber a verdade ou manter sua vida como um fardo? João olhou para Letícia, para a caixa aberta e para as sombras que começavam a se fechar sobre eles. A sirene da polícia ecoava ao fundo, mas o verdadeiro conflito estava dentro dele. A pergunta pairava no ar, mais feroz do que qualquer disparo. Quem realmente era ele? E que segredos, ainda mais devastadores, podiam aparecer com essa caixa? João estava preso em um turbilhão. A imagem da mãe caindo diante dele, a caixa brilhante e as palavras de Lara ecoando em sua mente. O ambiente estava carregado de tensão, como um prato prestes a se quebrar. Quem é ela? Questionou, um nó na garganta. A luz da caixa ofuscava tudo ao redor, mas o que ela revelava? Você não está pronto para saber, João. Letícia gritou, segurando a caixa como se ela pudesse ser a resposta para o caos crescente. O olhar dela era um misto de pavor e determinação. Tem coisas que precisamos entender antes de seguir em frente. Mas antes que alguém pudesse responder, o barulho de sirene se aproximava rapidamente. O tempo estava se esgotando. Precisamos sair daqui, João exclamou. Todos os instintos de sobrevivência dele gritavam, mas a necessidade de respostas quase o paralisava. Uma voz familiar cortou o ar. Era Ricardo, que se arrastava pelo chão, a expressão de dor misturada com uma satisfação cruel. Eu sempre soube como um dia isso terminaria. Ele soltou uma risada abafada. Vocês achavam que podiam escapar, mas estão todos envolvidos. A história não é sobre você, João. É sobre nós. João sentiu seu coração disparar. O que você quer dizer com nós? O medo e a confusão tomavam conta dele. Cada palavra de Ricardo parecia atirar mais trevas no cenário já sombrio. Mas tudo mudou em um instante. Antes que algum deles pudesse se reagrupar, uma figura emergiu da fumaça. Uma mulher encapuzada, movendo-se com uma graça assassina. O mundo pareceu girar quando ela puxou a máscara, revelando um rosto que congelou a respiração de João. Era Laura, sua ex-namorada, que ele acreditava ter ido embora há tempos, fechando as portas de seu passado. Mas agora, ela não estava lá para lhe trazer conforto. João, ela começou, ouvindo o alvoroço ao redor deles. Você precisa saber que tudo isso é um plano que comecei, para te proteger. O olhar dela era combativo, mas havia um resquício de arrependimento.
Eles estão atrás de você, sua mãe e a caixa que você tem nas mãos. Não é o que parece. João piscou, confuso. Como assim? Como ela podia estar metida nisso? As peças estavam se quebrando. Você estava com eles o tempo todo. Sua voz era um sussurro rouco, a dor ressoando em cada palavra. Isso foi antes de eu perceber o quão profundo era esse mar. Eu não queria que você se envolvesse. Laura fez uma pausa, olhando para Letícia. E ela é a chave para desvendar tudo. João sentiu seu mundo desabar. O rosto de Letícia, confuso e assombrado, refletia a gravidade do que acabara de ouvir. De repente, uma nova explosão ecoou mais uma vez, e tudo ficou mais caótico. As luzes da cidade chiavam e sentiam-se os ecos dos gritos ao longe. João olhou para cada um deles buscando respostas. O que está acontecendo? Laura expirou fundo, antes de se aproximar. A verdade está dentro dessa caixa, João. Dentro dela estão os segredos que você nunca quis saber sobre sua família, sobre mim e sobre Letícia. A verdadeira conexão que você tem com cada um de nós. João se lembrou da foto que viu antes. O calor daquela imagem ainda queimava em sua mente. O que exatamente está nessa caixa? Perguntou, a impaciência brotando entre os dentes. É a sua linha de sangue. Você é o legítimo herdeiro de uma organização secreta. As palavras de Laura eram como uma bomba. A caixa contém informações que podem mudar tudo e que podem acabar com todos nós. É um jogo muito mais perigoso do que imaginaram. Você está maluca, gritou João. Mas uma parte dele começava a acreditar. Uma sombra de dúvida passava sobre ele. Todo esse tempo, sua vida tinha sido uma ilusão? Então, em um movimento repentino, Laura avançou, pegando a arma que Letícia segurava. Desculpem, mas não há tempo. Vocês precisam decidir se vão entrar nisso ou não. Uma escolha. Aquele momento seria um divisor de águas. Mas antes que as palavras pudessem sair de sua boca, a sirene da polícia soou. E a última coisa que viu foi Letícia com um olhar dilacerado e um grito profundo ecoando pelo ar. João, não. E a escuridão se abateu. O que viria a seguir? A história estava longe de terminar, e a verdade deles estava prestes a entrar em colapso. Naquela noite, o futuro de João e de todos ao seu redor pendia à beira de um abismo, sem saber se aproximavam do respeito ou do pesadelo. João sentiu o tempo parar. O som do disparo fendeu o ar e sua mente girava. Em um momento, sua mãe estava de pé. No seguinte, ela tombou, os olhos se fechando lentamente. Ele se atirou para a frente, o pânico pulsando em suas veias. Mãe! O grito ressoou, mas não havia mais resposta. Letícia ficou paralisada, a arma tremendo em suas mãos. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Eu não queria, eu só queria proteger você. A dor na voz dela cortava como uma faca, mas havia algo mais ali. Algo escondido. Rafael, seu pai, se agachou perto da mãe, a urgência em seu olhar, tentando reanimá-la. João, precisamos sair daqui. O clima estava tenso. A cidade ao redor deles parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. E então, na periferia daquela cena caótica, Laura começou a se mover. Escutem, ela chamou. A expressão dela era intensa, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. O que está acontecendo agora é só o começo. Vocês precisam aceitar a verdade sobre quem são. A caixa aberta aos pés de Letícia irradiava uma luz estranha. João se aproximou, a mente cheia de perguntas. A imagem do que ele viu antes, quem seria aquela garota ao seu lado na foto, ainda ecoava na cabeça dele. Quem é ela? A dúvida o corroía. Ela é você, João. Você pertence a este mundo. Laura balançou a cabeça. A verdade é que sua história está entrelaçada em tudo isso, e se não tomarmos cuidado, pode ser a última vez que temos a chance de mudar nosso destino. João olhou para Letícia, buscando uma réstia de entendimento. O que você sabe sobre isso? A tensão estava no ar. O olhar dela desviou. Era claro que havia algo, um segredo que ela lutava para guardar.
Eu fui criada para proteger você, mas não posso explicar agora. A agonia na voz dela fez o coração de João apertar. Ele queria confiar, mas as incertezas eram como sombras a cercá-lo. Ricardo, ainda se arrastando pelo chão, deu uma risada fraca. Vocês acham que isso termina aqui? O jogo apenas começou. As palavras dele ressoaram com um eco de malícia. Rafael levantou-se, encarando o rival no chão. Você não entende o quão profundo isso vai, Ricardo. Nossas vidas nunca foram nossas, sempre foram parte de algo maior. A adrenalina pulsava nas veias de João. Se a verdade está aqui, nesta caixa, precisamos abri-la agora. Ele se aproximou e segurou a caixa. Cada um de nós precisa estar preparado para o que vem a seguir. Mas e se não gostarmos do que encontrarmos? Letícia murmurou, a voz trêmula. E se a verdade nos separar ainda mais? Precisamos correr esse risco, João declarou, a determinação crescendo. Não podemos mais viver na escuridão. Precisamos enfrentar o que vem pela frente. No momento em que João abriu a caixa, uma luz ofuscante os envolveu. Imagens e sons começaram a girar ao redor deles, revelando conexões e segredos que se entrelaçavam. O que antes era um jogo de poder, agora se tornava uma teia de relacionamentos complexos e segredos familiares. Quando a luz começou a desaparecer, tudo ficou em silêncio. O que viria a seguir? O futuro ainda estava em aberto, mas algo havia mudado, a consciência de que eles estavam juntos nisso. A luta ainda não terminara. Os laços que formavam, embora frágeis, eram poderosos. João olhou para Letícia e para Laura. Estamos juntos nisso. Não importa o que esteja por vir, vamos encarar lado a lado. Uma nova história começa agora. A cidade começava a se acalmar ao fundo, mas o peso da nova realidade ainda permanecia. O que mais estaria por vir? Eles precisavam estar prontos. Não dá para acreditar que você chegou até aqui, não é mesmo? Então, esse é o momento para se inscrever no canal. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo para que mais pessoas possam conhecer essas histórias. Quero saber a sua opinião. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos juntos